tenho certeza absoluta que nesse momento você está questionando o Thiagão. O que um mala sem alça do Fabrício Bruno pode acrescentar na minha carreira de torcedor? Chateado, para não falar uma outra palavra nesse momento. Dá uma chance pro Thiagão. Vou debater o que ele falou ontem após a derrota para o Coritiba por 2-1. Além disso, eu quero também trazer aqui cara que sou muito fã, que é o De Aranha, falando um pouco também do Fernando Diniz, e o Otávio Neto, narrador da TNT, que é vascaíno, também falou um pouco ali sobre o Diniz pra gente debater, né, família? Até porque, lembra daquela resenha no ano passado? O Diniz também viveu esse momento, aquela sequência que eu até defini como grupo da morte, que era Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, uma sequência difícil, e o Diniz pegou essa sequência, né, Diniz, o grupo, jogadores, e o Vasco foi muito bem nessa sequência. Tá chegando por aí. Tá chegando por aí, essa sequência pesada. Então precisamos falar sobre isso, além de repercutir aqui também, família, algumas notícias. Vitor Luiz de saída, Paulinho confirmado, PH voltou a treinar, Spinelli chega amanhã e o Barros, família, tem uma galera aí interessada no Barros e ainda bem que o Vasco vem recusando todas essas propostas. Então chega aí pra gente finalizar essa sexta-feira. Sim, eu gostaria de estar aqui com uma cara elegante, uma cara feliz, mas é o que tem pra hoje. Cara de bumbum. Mais uma rodada, mais um jogo contra mais um time da Série A que o Vasco não vence. É brincadeira, né, família? Mas vamos lá, ó. Deixa eu começar aqui a nossa resenha. Cara, é minha opinião, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Me parece que o Vasco e o Santos estão à frente dessa situação, né, ali batalhando mais para que isso possa acontecer em relação ao número de rebaixados, né, de 4 para 3, me parece. E eu fiquei muito chateado com isso. Eu até entendo, tá? Na figura do Pedrinho, eu entendo esse movimento, porque um rebaixamento nesse processo é uma merda, tá? É uma merda. Mas o Vasco, como direção, grupo de jogadores, comissão técnica, não tem o direito de pensar em rebaixamento. Tudo que tá acontecendo fora do campo. Cara, o torcedor do Vasco, de um modo geral, ele tá revoltado. Ele tá preocupado, mas eu nunca vi isso na minha vida. Porque por mais que os resultados... Poxa, cara, que sequência terrível. Só que o torcedor, ele tá com uma certa esperança que o Vasco vai melhorar. Que a coisa vai fluir. Porque a diretoria trabalhou. Há quanto tempo a gente não tem isso? Toma porrada e não tem esperança nenhuma. Milagre. A gente olha pro céu, opa, papai, ajuda. Hoje a gente está olhando para uma coisa concreta. Marino, Andrés Gomes, Spinelli, o Brenner melhorando fisicamente, o Vasco está correndo atrás de mais um volante, sabe? Então tem coisas para acreditar nesse momento aqui na Terra, não é olhar para o céu não. Então não dá pra ficar se posicionando dessa forma. Eu não gosto, cara. Eu sinceramente não gosto. Pode até ser ignorância da minha parte, mas aí, poxa, é Vasco e Santos correndo atrás disso. Por que será? Não gosto, tá? Não gosto. Mas entendo, pode ser aqui uma ignorância minha, tá? Vamos lá, família! Seguindo a nossa resenha, tá na tela pra vocês uma informação sobre o Paulinho, né? Nosso lateral. Nosso não, agora pertence ao Fortaleza. Tá aí, ó, o acordo entre Vasco e Fortaleza por Paulinho prevê metas que obrigam o clube cearense a adquirir uma fatia maior dos direitos do jogador. Atualmente, a divisão é 50% para cada clube. O Leão será obrigado a comprar mais 10% por $150 mil, cerca de 782 mil reais, quando o lateral atingir 25 e 40 partidas. Aí, família, o Lincoln, né, também foi emprestado para o CRB, então o Vasco vem fazendo esses movimentos. A gente fica aqui na torcida para que o Paulinho possa render e pingar um faz-me rir aí futuramente, né? Um jogador que era tratado também como uma joia, promissor. A ideia foi essa. O Vasco não conseguiu aproveitar aí, não tem a ideia de aproveitar esse jogador. Eu até entendo sobre a questão de característica, tudo mais. Então, vida que segue, família. Falando aqui agora da lateral esquerda e citando o Vitor Luiz, também tem a possibilidade dele sair para o Fortaleza. O que acontece, família? Eu estava acompanhando um canal que cobre o Internacional. Eu acho que é Vaguinha, cara. Eu acho que é o nome do canal. E ele trabalha nas rádios lá do Sul, já trabalhou na Band. Ele estava comentando que ele foi oferecido, o Vitor Luiz foi oferecido para o Internacional. Porque me parece que o Vasco e o Vitor Luiz trabalham para uma rescisão
né? Eu falei, caraca, o Internacional tá avaliando a contratação desse jogador, assim, com todo respeito ao Vitor Luiz, né? Mas, não dá, né, família? O Internacional também tá numa situação difícil se contratar aqui o Vitor Luiz, né? Também, vida que segue. Hoje a gente tem aí o Cuiabano, o Piton, meio do ano o Paulinho. Então, realmente, né, não tem como ficar aqui com o Vitor Luiz. Mas, assim, em cobranças de pênalti, cravou todas, né? Foi importante. Seguindo, família, gostaria de destacar essa imagem aqui com o PH treinando no dia de hoje, né? Importante o retorno do PH. Eu sei que no jogo de ontem o Pumita não foi mal, né? O Pumita não foi mal, saiu ali chateado. Tava vendo uma entrevista dele, né, após a partida mesmo, ele falando que não foi falta, não sei o quê. Mas o Pumita jogou bem. Mas assim, é o contexto do jogo, né? Foi ataque contra a defesa. E aí, nesse sentido, o Pumita vai muito bem. O Pumita é testado e em alguns momentos vai mal quando, né, a defesa do Vasco é testada. Então o retorno do PH, na minha opinião, é muito importante. Eu tô doido pra ver aí PH, Cuiabano na outra lateral, a ficar um time forte fisicamente. Família vascaína, os dois vão ajudar bastante. Seguindo, pra gente falar aqui sobre essa sequência que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, eu sei que o Vasco tem uma partida importante contra o Botafogo. Acima de tudo, família, vencer o Botafogo é bom pra moral, né? O Vasco precisa vencer um time da Série A, né? Mesmo jogando no Campeonato Carioca. Só que existe um problema, né? Você levar a força máxima, entendo que o Vasco vai fazer isso, vai jogar com força máxima, mas aí você, né, tem um desgaste para o jogo contra o Bahia, mais um jogo que você não pode perder, até mesmo quando você olha aqui a sequência. Então tá aí, o Vasco encara o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, depois o Santos, mas com certeza vai ter lá uma melhora na água, uma comoção em relação a esse jogo contra o Vasco, que foi 2 porradas no ano passado, e no primeiro confronto a Água de Santos estava naquela brisa, e no segundo confronto a gente vai a Forra, Morumbi lotado, 6-0. Então promete aqui um jogo muito difícil, né, família? Depois Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. E depois Coritiba fora de casa. Então assim, que sequência complicada que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro. E é isso. Você olha pro jogo de ontem, cara, não pode perder 2 pontos. Não pode perder 2 pontos. Mas, família, no ano passado o Vasco passou por isso, né? É uma sequência muito difícil, uma sequência muito complicada. Como eu disse no início do vídeo, até batizei aqui como Grupo da Morte, né? E o Vasco foi muito bem. A gente espera que o Vasco possa ter essa retomada nessa sequência, uma arrancada positiva, pontuar durante essas rodadas, pra gente não sofrer, porque aqui, promete, são jogos bem difíceis, né? Bahia, Santos, jogos ali que realmente vai ser decidido no detalhe, família. E a gente, né, realmente não tá conseguindo vencer, falha, perde gol. Nosso goleiro, que não costuma falhar, falhou bizonhamente ontem. Então, assim, espero que o que aconteceu no ano passado possa acontecer esse ano. Olhando aqui pra sequência, assusta, né? Mas, né, vamos lá. Fé, vai dar tudo certo. E nesse sentido, família, rapidamente eu queria destacar aqui um jogador que, assim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que se eu colocar uma enquete aqui no canal, ninguém vai discordar. Vai votar, claro, melhor jogador do Vasco é o Andrés Gomes. Esse cara perturba, o dançarino perturba. Ele ajuda sem bola, ele dá tapa na frente, ele tabela, ele vai no fundo, ele dá assistência. Tá aí, família. A R10 Score, né, destacou 9 assistências com a camisa do Vasco. Mais um cruzamento muito bonito, né, de perna esquerda, aquele arco bonito, e o Puma conseguiu aproveitar. Então, assim, que contratação que o Vasco fez, né, família vascaína? Indicação do Admar. Eu só espero que o Marino possa contribuir dessa forma, cara. Ou até melhor, né, até mais. Mas se realmente esse cara encaixar no Vasco, o Vasco vai ficar com uma dupla de ataque ali, quero dizer, nas pontas, né? Bem interessante, porque o Andrés Gomes é enjoado, família. Ele é enjoado. Ele pressiona, ele não deixa a bola sair. Cara, que contratação, infelizmente, né? Lutou, correu, contribuiu e o Vasco não conseguiu a vitória. Mas pro Vasco passar bem dessa sequência, esse cara aqui tem que jogar bola. Tem que jogar muita bola, né? Como vem jogando, família. Seguindo aqui pra gente passar pelo Spinelli, tá na tela pra vocês, uma informação que vem diretamente do Equador, que Cláudio Spinelli está viajando, né, nesse momento para o Rio de Janeiro. Deve chegar aqui amanhã às 7 da manhã. É um jogador que a gente tem a informação que estava fazendo a pré-temporada lá no Del Valle, não sei se é desde o início de janeiro, não sei a data exata, mas até chegou a jogar um amistoso, né, pelo Del Valle, então não deve demorar muito para fazer a sua estreia. Eu comentei isso no vídeo da parte da tarde, né, que a galera já tá falando, Spinelli titular, Brenner no banco. Calma, família, calma. Eu sei que eu também estou muito chateado com o Brenner, mas é aquilo. Felizmente aconteceu. A gente espera que o Brenner possa, né, dar a volta por cima, marcar os gols e nos ajudar. O que eu falo assim com alguns torcedores é a questão que tem torcedores que vão falar isso. Paciência com o Brenner. Mas esse mesmo torcedor pega no pé do GB.
Tá vendo aí? Não pode, família. Não pode. Faz parte da carreira do jogador, do momento. Aconteceu. Não poderia acontecer assim. Eu acho que a partida ali do GB contra o Flamengo, que ele perdeu aquele gol em comparação com o Brenner, era pro Brenner nunca mais jogar no Vasco. Porque tiraram aquele jogo ali do GB contra o Flamengo. Não dá, não serve, não presta. Manda embora. Caixa de latão. Então imagina o que o Brenner fez ontem, né? Pelo amor de Deus, cara. Assim, caramba, os gols que ele perdeu. Então a gente tem que ter calma com o Brenner, assim também como o GB, família vascaína. Deixa eu falar com vocês agora sobre... o Barros, tá na tela para vocês, família. Ó, apuramos que 3 clubes procuraram o Vasco interessados no volante Barros nos últimos dias. Um clube da Grécia fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo jogador, além da equipe grega, o Torino da Itália também estaria disposto a pagar 5 milhões de euros. Além disso também o Galatasaray da Turquia, família vascaína. Ainda bem que isso não aconteceu, porque é um jogador muito importante. Você pode até questionar, não tá bem, não tá não, um jogador importante, família, vai por mim. É um jogador que não pode sair nesse momento. Na verdade, nenhum jogador que tenha saúde pode sair do Vasco. PH eu venho defendendo, Barros eu venho falando isso também. Então perder o Barros, você contrata quem? É difícil, o cara identificado com o Vasco, cria do nosso Vasco, e vem sendo importante. Eu acho que ele tá melhorando na questão de fatiar, do passe e tudo mais. Então a tendência é evoluir, continuar com essa consistência defensiva, além do entorno. Eu penso assim, o Vasco colocando jogadores de mais saúde, que é o caso do Marino, do próprio Brenner melhorando fisicamente, o Spinelli, claro que traz essa saúde, família, vai melhorar para a defesa e para os volantes. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então não dá para você perder um jogador super importante, né, nesse momento. Ainda bem que o Vasco recusou aqui essas 2 propostas, e me parece também que o jogador tem um interesse de permanecer, né, aproveitar essa sequência como titular. Eu sei que ele teve assim, cara, no Amazonas, eu não lembro se ele foi titular absoluto. No América, ele vinha sendo, né? Mas, poxa, a nível de Série A, num clube como o Vasco, ele tá tendo uma sequência agora. Então, eu acho que é importante até para o amadurecimento dele, para a experiência, continuar aqui no Vasco. Ainda bem que o Vasco tem esse entendimento também. A matéria tá aqui destacando que é um jogador super importante para Fernando Diniz, família vascaína. E aí, para finalizar aqui a nossa resenha, deixa eu colocar esses 3 cortes aqui para vocês, do Otávio Neto, do De Aranha e também do Fabrício Bruno. O que será que o mala sem alça do Fabrício Bruno pode acrescentar na nossa resenha? Olha só. O Vasco tem um dos seus melhores elencos dos últimos anos, com as chegadas, com a janela que Pedrinho, Admar Lopes tem feito. E o Diniz, ele não está conseguindo entregar resultado. O Diniz, ele é um técnico que tem 40% de aproveitamento no Vasco. E muito talvez ruim. Ele seja o único técnico com 40%... de Brasileirão só, pior ainda. É o único técnico com 40% de aproveitamento que se torna uma unanimidade. Que não pode criticar, que, não, ele é bom, que se fala mal, você tá pesando muito contra, que tem uma aceitação acima do que realmente deveria, né? Eu acho que o Diniz tem vários acertos, a maneira como ele botou o Andrés Gomes pra jogar, e o Andrés Gomes, chegou à 9ª assistência dele no Vasco, o que ele fez com o resgate do Ryan lá atrás, foi importante pra instituição, pra caramba, pro clube, pro próprio Ryan, pro Vasco de uma maneira geral. Só que o Diniz, o Vasco tem um problema que o primeiro deles, é um time completamente desequilibrado. É um time que é capaz de ganhar de 6 do Santos, de 5 do Internacional, ter feito várias vitórias por 4-0 e tomar goleadas também, porque é uma defesa extremamente exposta, é uma defesa que não transparece nenhuma confiança, insiste naquela saída de jogo dele apoiada e que muitas vezes você não vê evolução nisso. O Vasco entrega muitos gols, começa ano, termina ano, começa outra temporada. O Vasco segue entregando gols, contra o Mirassol entregou 2, né? Custou o resultado. E me parece que não existe uma urgência do Vasco vencer, né? Ele tem várias preocupações e a preocupação não é o Vasco pontuar, não é o Vasco vencer. Ontem eu acho que assim, não tem muito da culpa dele, mas tem também, cara, porque o Verratti não servia pra ele, né? Isso foi assim na temporada passada, o Verratti foi pro banco, ele queria um outro estilo de jogo. Beleza, entendido. Então a gente vai querer o quê? Um ataque que pressiona, um ataque que veloz pra caramba, que é articulador, que vai se movimentar e etc. Não é isso que acontece. Ontem o Vasco cruzou 50 bolas na área, E aí não tem o Verratti pra cabecear. Você tem um atacante de 1,70 m, que é o Brenner, que não vai fazer gol de cabeça. Então, ele precisa tomar uma decisão, né? Vai ficar cruzando bola na área? Então traz o Verratti de volta. Um castigo, meu amigo, que eu vou te falar que o torcedor do Vasco não morre mais ninguém do coração, porque já tá calejado, amiguinho.
Então eu vim aqui tentando contar uma história diferente, não mentir pro ouvinte, mas olha, é mais um ano, garotinho, tá bom, tá chegando vários jogadores contratados, inclusive o Cuiabano, que é muito bom jogador, não tem mais o Ryan, não tem mais o Verratti. Eu sei o seguinte, que precisa chegar jogador para encorpar esse elenco, porque hoje aqui em São Januário foi uma das partidas mais mentirosas que eu vi ao longo da minha vida como comentarista, como jogador, como técnico, e é um castigo que o time lá dentro do campo, pela incompetência, e também a incompetência do Fernando Diniz com as alterações que fez, mas quem não merecia isso é esse maravilhoso torcedor do Vasco. Vá sofrer assim na casa do cacete. Futebol é engraçado, né? O ano passado, nessa mesma fase, todo mundo bateu na gente como se a culpa fosse só dos defensores, e talvez a fase defensiva ela não só parte só dos defensores. Os gols tomados não é culpa só minha, não é culpa do Cássio, não é culpa do João Marcelo, né? Então, de um modo geral, cara. Talvez o futebol ele tem as compartições de defesa, meio e ataque, mas quando faz gol, todo mundo faz gol, e quando toma gol, todo mundo toma gol. Então a culpa não é só dos dois zagueiros. Então, muitas das vezes a sua pergunta ela pode soar como eu virando um alvo. E eu não tenho zero problema contra isso, velho. Tenho zero problema contra isso, só que ela tem que ser de uma forma honesta e justa. Agora, vim aqui bater na defesa dos gols sofridos, não acho justo. Acho que é um conjunto. E é o que eu falei, a gente vai sair dessa fase juntos. Tá aí, família, até separei aqui alguns pontos sobre esses cortes, né? Destacando ali a questão do Otávio Neto, que é o vascaíno, então eu entendo perfeitamente o sentimento dele. É o nosso, né, família, em relação aos resultados. E essa sequência que eu comentei aqui com vocês, eu acho que vai ser muito importante nesse sentido. O Vasco tem que passar bem por essa sequência difícil, Palmeiras, Cruzeiro, porque isso dá moral. Eu só espero que o Vasco dessa vez não faça graça, né? Passou bem aquela sequência, 12 jogos, apenas uma derrota e depois ficou de sacanagem, né? Ficou de brincadeira com a nossa cara, perdendo 5 vezes seguidas e em 8 jogos, 7 derrotas. Isso não existe. Então, realmente, cara, o questionamento em cima do trabalho do Diniz é em relação ao resultado. Cara. O Vasco precisa ganhar. Jogando feio, jogando bonito, jogando mal, tem que vencer. E o Vasco não consegue fazer isso. Eu só vou discordar em relação ao Otávio Neto sobre o Verratti. Porque, assim, se a gente for colocar essa questão na conta do Diniz, eu acho muito injusto. Tá, de fato, com o Diniz, o Verratti não conseguiu render. Mas assim, ele não saiu do Vasco somente por isso. Ele saiu porque recebeu uma boa proposta. Ele saiu porque, sim, foi interessante pro Vasco. É interessante pro Vasco. Era um jogador que já estava ali dando sinais que o rendimento, poxa, ia cair. E o cara ganhava 900 mil no Vasco. E aí, detalhe, se o canal Atenção Vascaínos estiver certo, o Vasco está trazendo um jogador que não tem essa característica de bola aérea, como o Verratti. Verratti é o melhor do mundo nesse fundamento, mas traz um cara com presença de área, que é o Spinelli, pagando metade desse valor. Ué, sabe? E com saúde para ajudar na marcação, na recomposição, na pressão. Então não dá para ficar colocando na conta do Verratti, colocar na conta do Diniz o Verratti. E assim, poxa, olha a quantidade de chances que a gente teve. Teve ali uma jogada, o primeiro gol que o Brenner perdeu, família, jogada bonita. Será que com o Verratti a gente conseguiria isso? De forma nenhuma. Uma jogada muito bonita. Há muito tempo eu não vejo isso no Vasco. Um passe do meia, em profundidade, porque o Brenner se coloca bem, né? Sabe fazer essa movimentação, esse facão, né? Mas saiu na cara do gol e infelizmente perdeu. E aí eu não concordo com esse ponto aqui. Em relação ao De Aranha, cara, eu tava pensando nisso, porque foi uma questão que os torcedores levantaram ontem, né? Que o Diniz mexeu muito mal no time. Eu falei com vocês que eu não coloco nada na conta do Diniz. Na minha opinião, foi dentro de campo. Não acho que as mudanças atrapalharam. E aí a gente pode olhar para um outro lado, tá? As mudanças atrapalharam, o Diniz piorou o time ou a Chapecoense também melhorou? Eu sei que ter esse questionamento é complicado porque o time da Chapecoense é muito limitado, né? Só que o Jean Carlos, ele entrou muito mais lúcido que o Giovanni Augusto. Entrou um tal de Marcinho também com mais recursos. O cara já jogou Série A, Atlético Paranaense, São Paulo. E aí, né, saiu do esquema de 3-5-2. Foi um esquema mais ofensivo, com 3 atacantes, com mais mobilidade. Será que a Chapecoense também não melhorou na partida? Colocou o time em campo mais ofensivo? As mudanças do Vasco que foram ruins, que atrapalharam, ou as mudanças da Chapecoense? Porque claramente houve ali uma mudança de jogadores mais qualificados. Um Jean Carlos que é mais lúcido, olha o passe que ele deu. Já recebeu de primeira, já botou Massinho na cara do gol. Você entende? E aí o cansaço também de alguns jogadores do Vasco. Então não acho, cara. Não acho que foram as modificações que atrapalharam ontem. Não dá pra colocar na conta do Diniz o que aconteceu ontem, cara. É culpa dos jogadores, é culpa de quem perdeu os gols, né? O Léo Jardim tem essa parcela de culpa aí também, porque foi um fubazão. E aí, família, comentei com vocês, né, sobre a situação ali
do Fabrício Bruno, e essa é a minha preocupação. E aí tem alguns comentaristas, eu já vi o Conrado, lembra aquele da Sport TV? O Rica fala sobre isso também, que existe uma marcação com o Fernando Diniz, que o momento do Vasco, quem passou pelo Vasco nos últimos anos, quando eu ouvi essa fala do Fabrício Bruno, mas por que, Thiago, tá te chamando tanta atenção? Repito aqui o que ele disse. Ano passado, nessa mesma fase, todo mundo bateu na gente. O que ele quer dizer? Início da temporada. Não tinha ali o Campeonato Brasileiro, era um nível técnico muito inferior, mas quem estava comandando esse time? Quem? Ele mesmo, Fernando Diniz. E a defesa do Cruzeiro era questionada. E o interessante é que o treinador que chegou lá, Leonardo Jardim, fez mudanças na parte da frente. Justamente, eu concordo com o Fabrício Bruno e acho que os defensores do Vasco, os dois zagueiros, passam por isso, por essa dificuldade. Sim, tenho as minhas restrições, as minhas reclamações em relação à dupla de zaga do Vasco, mas eu não tenho a menor dúvida que o estilo de jogo do Diniz complica a defesa. Tá aqui o Fabrício Bruno. E aí o que me chama a atenção, no ano passado, a defesa do Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, não contratou ninguém para defesa. Ninguém. Fabrício Bruno já estava lá, tá, com o Diniz. Ninguém. Contratou jogadores depois para o ataque. Tomou 31 gols. A do Vasco tomou 60. 60. Isso me chamou muito a atenção quando eu ouvi essa fala do Fabrício Bruno. Porque o nosso treinador, ele tem muita dificuldade de olhar para o resultado, de vencer jogos, tá? E em alguns momentos você precisa olhar mais para o ajuste defensivo, não tomar gols, porque isso te aproxima das vitórias, né? Nada a ver o que eu tô falando aqui com o jogo de ontem. Nada a ver. Mas a trajetória do Diniz no Vasco passa por essa fala aqui do Fabrício Bruno. O Vasco toma muito gol com o Diniz. Toma muito gol. Ele precisa melhorar isso. E aí, família, é mais um elemento pra gente ficar debatendo a permanência ou não do Diniz. Mas o trabalho, que às vezes pode ser colocado na conta do Cuesta, na conta do Robert Renan, do PH, que sim, tem erros individuais. Eu não estou falando que é somente culpa do Diniz, não. Existe erros individuais. A gente viu isso ontem. Agora, não dá pra negar que por onde ele passa, a defesa dele é prejudicada. E eu acho que essa fala aqui do Fabrício Bruno Mala sem alça comprova isso. É o que eu peço. Diniz, dá um passo pra trás, irmão. Humildade. Olha pro teu sistema. Não é você contra o mundo. Não é só erro dos jogadores. Também tem uma parcela de culpa sua. Quero saber a sua opinião. Fui.